Boa noite, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas como já deixei gravado em outros vídeos, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com narcisista. Narcisista no trabalho e narcisista na minha vida amorosa, na minha vida particular, né? Enfim. Pois bem, gente, só dar uma pequena entrada. Dá uma curtida no canal, tá? Deixa um comentário no canal se o vídeo tá chegando legal, se o áudio tá chegando legal, se a gravação tá legal, tá? Porque tem algumas pessoas na outra plataforma dizendo que meu áudio estava muito baixo. Mas vamos lá, o assunto principal é esse. É divulgar, né? É abrir mente, compartilhar o, o que eu passei, né? E o que me levou hoje a estudar e se tornar hoje um terapeuta, tá? Para que possa libertar outras mentes. Esse foi o grande propósito que hoje eu entendo de ter tido algumas relações narcisistas na minha vida, seja no trabalho e no amoroso, principalmente. Então vamos lá. O propósito maior foi esse. Foi ter me levado a um patamar onde hoje eu consigo falar não com imensa, não é facilidade, mas sem o senso de culpa, que antigamente eu ficava muito preso a esse senso de culpa. Falar não para o outro era era um martírio para mim. Então, quando eu comecei a entender que relacionamento é uma válvula, é um caminho de dois, de mão dupla, onde um cede, o outro também cede, o outro conversa, o outro também conversa. Um entende que aquilo não está legal, que aquilo ali também não está legal para ele, entendeu? E senta e conversa e acha um denominador comum. Eu comecei a entender que as relações, tanto no meu âmbito amoroso como no meu âmbito trabalhista e no meu âmbito familiar, estavam em desalinho, estavam em desacordo. E isso está realmente para uma pessoa que não conseguia falar não, é realmente muito complicado. Mas enfim, minhas experiências com o narcisista, principalmente no trabalho, já deixei isso gravado em outros vídeos, foi muito complicado, porque eu via sempre num padrão de que eu me doasse, eu ia conseguir o que eu sempre almejei, que era ser reconhecido no trabalho, que é ser uma pessoa que, além de ter a disciplina trabalhista, né, a empatia trabalhista, eu queria ser sempre uma pessoa que estava sempre ali presente, uma pessoa sempre prestativa com os colegas, com os amigos de trabalho, com a chefia, mas enfim, sempre estava vendo que isso estava me levando a uma exaustão psicológica e física, onde meu corpo já estava dando sinais de fadiga, de cansaço, de drenagem espiritual e física. Então, o que eu comecei a entender? Que eu precisava entender o que estava acontecendo ao meu redor. Eu precisava entender o que as outras pessoas faziam e estavam disparando gatilhos. Isso me levou a uma série de problemas, sabe, de físicos, realmente, que eu nunca tinha passado na minha vida. E principalmente foi o que eu passei, quando já estava num trabalho onde eu estava ganhando razoável, onde tinha premiação, onde tinha os dias que você trabalhava domingo e trabalhava feriado, se ganhava um, um vale-compra, né, para que você pudesse fazer compra na própria loja, enfim, uma gratificação, uma bonificação, que isso também somava junto com o salário. E o salário também não era tão ruim, o salário era um salário que realmente dava para suprir as minhas necessidades e ainda fazer as minhas farras, vamos dizer assim. Mas enfim, foi um período muito complicado, porque eu vinha de uma separação, né, onde eu vivi 29 anos com a pessoa que é a mãe dos meus filhos e tinha uma relação onde eu não entendia o que estava acontecendo, né? Eu entendia que quanto mais eu me doasse, mais aquela relação poderia sobreviver. Enfim, eu cometi vários erros. Não vou dizer que só o outro lado foi culpado. Não, isso aí é injustiça e é arrogância da minha parte. Burrice, vamos dizer, bem pé no chão. Enfim,
Mas nunca me faltou algo que, em todos os relacionamentos que eu passei, seja de trabalho, familiar, amoroso, eu sempre fui um cara assim de sempre sentar e conversar com a pessoa. Ó, isso aqui não tá legal para mim, isso aqui eu acho que a gente pode acertar, se acertar, a gente se está convivendo como um parceiro, está vivendo como pessoas adultas que querem um relacionamento saudável, a gente tem que sentar, conversar, isso aqui não está legal para mim. E é onde muitas das vezes eu sentava e conversava e a pessoa mudava uma semana, mudava duas, na terceira semana já estava tudo para não falar um palavrão, estava tudo é, desarmoniado, né? Em desarmonia, vamos dizer assim. Então, nessas conversas que eu sempre vinha tendo, nesses 29 anos que eu fiquei casado, e assim, foi uma vida com a pessoa, não, são praticamente 3 décadas, né? Com os filhos criados, cada um já independente, vivendo suas vidas. Então eu comecei a entender que aquilo não estava legal para mim. Porque se eu estou me doando numa relação e essa relação do outro lado não está tendo a reciprocidade, o que eu vou ficar fazendo ali? Vou ficar me humilhando, esperando a pessoa mudar, uma pessoa que não quer mudança, não quer evolução, o que eu vou ficar fazendo ali? Se o meu ritmo de vida já tinha mudado, minha idade já tinha chegado, né? Eu tinha vivido uma vida de trabalho, né? Para poder não manter, né, luxo, mas manter o conforto, principalmente dos meus filhos e da minha casa. De mim também, né? Onde eu abdiquei muito de mim, abri mão do meu, da minha vida social, da minha vida privada, da minha vida, né? E da minha vida com amigos, né? De um futebol, de um churrasco, de um bate-papo, sentar numa mesa, conversar fiado. Isso eu passei a viver em prol do próximo, do outro. E realmente negligenciei completamente a minha vida. Então, as coisas que eu gostava de fazer antes de entrar nesse relacionamento, né, nesse casamento, eu deixei de fazer. Eu deixei de jogar meu futebol, eu deixei de ir à praia, eu deixei de conversar com os amigos que eu costumava conversar, né? Que eram um pouco, mas querendo ou não, eram uns amigos. Enfim, deixei de vivenciar a parte que minha mãe também estava viva, né? Com as minhas irmãs, entre aspas, também. Mas, enfim, eu passei a viver em prol do outro, né? Eu passei a viver em prol dessa relação. E deixei de estudar, parei de estudar, coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de estar me, sabe, me aperfeiçoando, tá me aprimorando. Não é querer ser o bambambam, ser o cara que sabe tudo, não é não. Uma pessoa que tinha, que tem hoje, né, a dignidade de entender que quanto mais conhecimento você ter, melhor a sua vida melhora, né? Melhor a sua vida vai caminhar, melhor seus relacionamentos vai ocorrer, vai acontecer. Então, assim, eu passei a viver para esse casamento, viver para essa relação. E quando me dei conta, eu estava completamente assim, poxa, passaram 29 anos da minha vida, o que eu fiz? Eu construí uma casa, paguei uma casa, comprei as coisas, é, pago as contas, compro isso, compro aquilo outro. E a outra parte, o que a outra parte está fazendo? Era um ponto de interrogação. Então, assim, quando eu comecei a entender que isso não estava legal para mim, foi aonde eu sentei, conversei a primeira vez, conversei a segunda, a terceira vez, eu tomei uma outra atitude, onde foi o meu erro. Tomei a atitude de que, já que eu não estou tendo companheirismo, não estou tendo atenção, não é a admiração de botar no pedestal, mas é o simples, é o básico, né, numa relação, né? Você não está tendo um contato físico com a sua parceira, não por opção sua, mas por opção dela. Então, assim, eu acho que o homem, por sua vez, isso não justifica o erro. Mas a partir do momento que o homem não entende que ele não está sendo valorizado nessa relação, foi onde eu errei. Aí eu procurei ver situações na rua, procurei ver. Eu não vou minimizar, não, vou falar sempre a verdade. Porque acho que hoje em dia a idade chega para ter maturidade para entender onde você errou, onde você acertou. Então, assim,
Quando você reconhece seus erros, você fica mais fácil de você entender onde você tem que consertar. Ponto. Beleza. Então, assim, quando eu entendi que a outra parte não estava me dando o que eu precisava num relacionamento, que é o básico, eu fui procurar na rua, onde eu cometi o erro de me envolver com uma pessoa na rua, e por sua vez também não estava fazendo questão nenhuma de esconder, e deu no que deu, né? Onde, no final das contas, ficou sabendo, descobriu toda a situação, ou entre aspas, que hoje também tenho algumas dúvidas na minha cabeça, mas enfim, acho que não é o caso aqui de falar, né? Mas quem me conhece sabe da minha índole, sabe onde eu errei e onde eu acertei. Então, assim, só quem passa por uma relação assim sabe onde está doendo, onde começam os erros e os acertos. Enfim, aí eu tolerei algumas coisas ainda dentro desse relacionamento, até que por fim eu entendi que o silêncio e uma forma de sair desse relacionamento era a única maneira de continuar ainda tendo vida, ainda tendo sonhos, ainda tendo esperança de que dias melhores viriam. Então foi o que eu fiz. Um belo dia desse daí, que não faz muito tempo, está fazendo 4 anos, fez 4 anos agora dia 18 de julho de 2026, fez 4 anos. Então assim, eu estava saindo dessa relação, saí dessa relação, onde deixei casa, deixei, sabe, casa montada, casa paga, casa quitada, sabe, as contas da casa pagas durante o dia, casa arrumada, enfim. Eu fiz meu papel de homem, meu papel de homem. E o outro lado, se não deu valor a isso, não soube lidar com isso, enfim, foi uma situação onde eu saí, onde fui muito difamado, fui ainda perseguido, como se eu tivesse com outras mulheres na rua, né? Porque o primeiro pensamento da pessoa é: se você está me abandonando porque está sendo ingrato, está me traindo, porque você me traiu e está continuando me traindo, está saindo com outras mulheres, enfim. Quando um homem toma uma decisão de sair de dentro de casa, tu pode ter certeza que tem N motivos, e esses N motivos, por mais paciente que ele seja, por mais que seja um homem que sente e conversa, ele vai sempre ter a certeza que ele está tomando a melhor decisão. Seja ele para seja ela para ele se refazer, seja a idade que ele esteja, porque eu saí de casa, eu estava com 49, no caso, né? Acho que era 49 e ia fazer os 50. Então, assim, eu tive que abdicar de muita coisa na minha vida para poder hoje ter paz, hoje concretizar uma paz significativa na minha vida, no meu financeiro, no meu psicológico e no que eu gosto de fazer, que é estudar, né? Continuei estudando, continuei revendo os amigos que há muito tempo não via, né? Nessa caminhada é, encontrei alguns irmãos, né? Que foram essas pessoas que me deram a mão, que me estenderam a mão, quando eu realmente olhava para o fundo do poço, eu falava: será que ainda tem mais alguma coisa que ainda tem que visitar no fundo desse poço? E assim, foram esses irmãos que me levantaram, foram os guardiões, né? A espiritualidade, que eu tive que me agarrar para poder voltar a respirar, voltar a encontrar um ponto de equilíbrio, sabe? E sim, 4 anos, muitas pessoas falam assim: é muito tempo, ou alguns falam que é muito tempo, outros falam que é pouco tempo. Então, assim, para quem viveu uma vida de 29 anos, né, 3 décadas dentro de um relacionamento, eu acho que foi um ponto onde eu estou me equilibrando ainda. Um ponto onde eu comecei a estudar, comecei a me reinventar, comecei hoje a ter meu psicológico mais equilibrado, meu financeiro equilibrado, entendeu? Eu gosto de fazer as coisas como eu gostava de fazer antes de me relacionar com essa pessoa, que é voltar a ir a um cinema, sabe? Passear no shopping, é, comer uma pizza com os amigos, com os colegas do trabalho, coisa que eu já não vinha fazendo. Enfim, passei a fazer as coisas, parei de beber, voltei a malhar, algo que o corpo já estava precisando fazer, ocupar a mente, né, com outras atividades. Então, assim, são coisas que realmente, quando você está num relacionamento, você está dentro desse relacionamento, você não enxerga. Então, nesses 4 anos que eu fiquei realmente me reconstruindo, me levantando, eu encontrei
um trabalho onde, já falei um pouquinho, né? Onde tive uma chefia narcisista, por sua vez conheci outras pessoas narcisistas que viram, né, que eu ainda estava em reconstrução, porque tinha pouco tempo ainda, eu estava com quase praticamente 2 anos que eu tinha me separado na época, então eu estava em reconstrução, eu estava num processo de cura ainda, onde eu estava muito de me autoconhecer, né, me autoanalisar o que tinha dado certo, o que tinha dado errado naquela relação, para não cometer os mesmos erros em outras relações futuras. Mas enfim, nesses 2 anos eu conheci uma pessoa que, por sua vez, viu e sentiu o cheiro do sangue, né? Porque foi uma pessoa que realmente me trouxe muito, mas muito desgaste físico e emocional. Onde eu vim aí quase ter um infarto fulminante, né? Eu já falei em outros vídeos, que se você ver nos canais você vai entender o que eu estou falando hoje. Então, assim, eu tive uma experiência EQM, né? Experiência de quase morte, onde realmente minha vida passou diante de mim num flash. E entendi que as pessoas, que a pessoa que se aproximou realmente foi para tirar uma vantagem de algo que eu ainda não tinha reconhecido em mim, que é a minha força, a minha dignidade, o meu caráter, o meu senso de empatia com o próximo. E isso eu não tinha reconhecido eu não tinha me reconhecido que eu tinha essa força toda. Então, quando a pessoa que se aproximou em mim, né, o, o líder do trabalho, a chefia do trabalho, e essa pessoa que eu passei a me relacionar, viu isso em mim, realmente foi a ponta de um iceberg para que pudesse vir à tona todos aqueles problemas que eu tinha no relacionamento. A minha sorte é que eu já vinha estudando sobre narcisismo e já vinha estudando sobre comportamentos. E esse foi meu grande estalo, que eu comecei a entender que aquele relacionamento que eu estava vivendo era muito parecido com o outro, só que de uma forma mais rápida, mais, como é que se diz, mais love bomb, vamos dizer assim, que assim, de conexão, que tinha que ser muito acelerada para não dar tempo de você pensar, de você é, se conectar com o seu espiritual. Porque o teu corpo, quando você entra num relacionamento tóxico, o teu corpo dá sinal disso. Dá sinal que você está numa fronteira de que você está numa fronteira onde você, o psicológico, a sua intuição está gritando que aquilo ali tem alguma coisa de errado. Que a pessoa é muito perfeita, a pessoa é religiosa demais. Enfim, há um turbilhão de emoções que no início você fica assim, calma aí, tem alguma coisa de errado. A minha intuição nunca me deixou errar, nunca me deixou falhar. Mas mesmo assim você ignora. É onde está o seu erro. Foi esse erro que eu cometi novamente, até entender aonde estava chegando esse relacionamento, aonde estava me levando, onde eu tinha perdido, já tinha saído do emprego que eu estava, né, por uma questão de perseguição da chefia, que por sua vez eu acho que é, tinha um envolvimento, não posso dizer com toda certeza, mas tinha um envolvimento sentimental ali, onde a chefia muitas das vezes me chamava como é que posso dizer, me chamava de traíra, que eu ia traí-lo, mas eu pensando uma possibilidade que estava acontecendo no setor do trabalho, mas hoje você sentada, analisando, você vê que era com relação ao que estava acontecendo, as triangulações que estava vendo ao meu redor, e eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu era novo naquele ambiente. Então, quando falam que o ambiente, ele te molda, ele te julga, ele te forma, gente, é certo. Se você não sair desse ambiente, ele vai te adoecer até ele te matar. Ou te deixar louco. Ou te deixa louco ou ele te mata. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive um princípio de infarto dentro do trabalho, ao qual eu tive que ter muito jogo de cintura, e graças a Deus, Deus me deu, depois, um mês depois praticamente desse infarto, esse pré-infarto, né, que eu tive, esse mal-estar
tão forte que eu tive dentro do trabalho, e que os meus colegas de trabalho, né, me deram apoio no momento, graças a Deus, eu tinha uma boa equipe, né, e tenho até hoje um bom relacionamento com esses colegas, né, que não vou falar os nomes aqui, mas graças a Deus até hoje eu tenho um bom entrosamento com esses colegas. Então, assim, quando eu tive essa experiência no trabalho que eu quase infartei e tive um princípio de infarto no trabalho, que me deu conta que eu estava realmente num lugar onde eu tinha que sair. Mesmo ganhando bem, mesmo tendo conta para pagar, tendo meu apartamento para pagar, tendo minhas, sabe, as minhas futilidades, vamos dizer assim, né, com meus passeios. Então, assim, eu tive que tomar uma decisão. Então, sair, fui ver outra coisa que também, quando você está com aquele travamento espiritual que você absorve de outras pessoas, seja no envolvimento físico ou no envolvimento sexual com essas pessoas, você acarreta os traumas dessas pessoas, os karmas dessas pessoas, os traumas dessas pessoas para a sua vida. E foi o que aconteceu na minha vida, sabe? A minha vida passou a ficar uma vida emperrada, uma vida, sabe, onde nada dava certo, o meu financeiro começou a minguar, sabe? O meu psicológico começou a regredir, enfim. Foi uma série de erros que realmente, cara, e se eu não me abro para o espiritual e venho trabalhar no meu, no meu físico, hoje em dia, eu não estava aqui para contar a história para vocês do que um pouco da história, né? Porque eu não posso me aprofundar muito. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Então, assim, porque tem a inveja, né? E os narcisistas adoram ficar online. Enfim, e eu acho que essa minha experiência eu tenho que repassar para as pessoas que estão chegando, as pessoas que acham que não tem como sabe, sair desse comportamento. Enfim, quando eu estava nesse relacionamento, eu vi que eu estava me enfiando num ninho de cobra, num local onde a energia completamente negativa e a pessoa se dizendo espiritualizada, né? Sendo uma religiosa fervorosa, que eu não vou dizer o, o desígnio religioso da pessoa, mas sendo uma religiosa fervorosa, né? Tudo era hipocrisia, enfim, uma falsa religiosidade que, assim, quando você está ali naquele momento, você ignora. Você está vendo as atitudes, as ações da pessoa, você está vendo o comportamento da pessoa, sabe? Você vê que é uma pessoa que tem tantos X de anos, mas não tem um filho, é, vive com a sua vida particular, privada, né? Assim, procurando um relacionamento com homens já casados, muito mais novos, sabe? Tentando desfazer um casamento. Eu não estou dizendo que a outra pessoa também está certa, não. Estou dizendo que é um jogo que a pessoa está fazendo para triangular, para, sabe, de manchar um casamento e a pessoa sendo religiosa, sabendo que isso causa uma consequência para a vida dela. Enfim, é uma sucessão de comportamento, de bandeiras vermelhas que você vê, que você ignora. Né? Que é uma pessoa que tem tantos anos, é uma pessoa que se diz religiosa, mas vai para dentro da igreja para fazer oração contrária, vai lá para desejar o mal para o próximo, sabe? Entrega a cesta básica, faz donativos, faz vai para a igreja fazer quermesse, né? Enfim, faz uma série de jogos como se tudo isso que ela está fazendo, estava fazendo ou está fazendo, não sei, fosse ser apagado do histórico, do mal que ela fez em vários outros relacionamentos, em vários outros locais, né? Então, assim, e outra coisa, não procure na família desse narcisista ou dessa narcisista apoio, porque todos eles sabem como ela procede e como ela age. Então, eles querem mais é se ver livre deles. Quanto mais longe essa narcisista estiver da família, né, que ele diz ser família, porque cada um ali é por si, cada um
tem o seu narcisista principal, que pode ser uma mãe, pode ser um pai, e ali toda a família é desestruturada. Então, assim, quando eu me vi nessa uma relação onde a casa da pessoa te dá sinais, né? Tem vários dizeres de, 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 de pode dizer assim, de títulos, né? De livros, de, de quadros decorativos, né? Onde tem vários dizeres, vários olhos. Então, espelhos, sabe? Tem tem o espelhamento do narcisista, a casa dele fala muito de si só. Tem casa do narcisista que é toda quebrada, né? Tem casa do narcisista que ele conta uma história que a tubulação de água estourou, a tubulação de gás estourou, por isso que o piso está assim, está assado. Foi uma forte friagem que estourou o piso. Então tem uma série de sequências que você vai analisando, você vai vendo, sabe, o banheiro do narcisista, o vaso geralmente é escuro, né? Aquele vaso, sabe, clarinho que você vai na casa das pessoas. O canto do box, onde você toma banho, geralmente é, é, é preto, é sujo. Então, estão vários segmentos, várias bandeiras vermelhas que você, quando você entra na casa do narcisista, você tem que entrar já, sabe, com a cabeça aberta para conhecer essa pessoa, para entender que aquilo ali não é um local seguro para você, sabe? Fora o espiritual, porque a pessoa traz o espiritual para ela ali como se fosse, sabe, a Madre Teresa de Calcutá, que era um espírito de luz reencarnado, né? Que tudo dentro da casa do narcisista, no altarzinho, isso, aquilo, outro, é incenso, é oração, mas no íntimo ali, no pernoite, às 3 horas da manhã, cara, ele acorda que nem um obsediado. Essa que é a grande verdade. Eu estou falando por experiência própria. Ele acorda que nem um obsidiado. Ele acorda como se estivesse sendo atacado espiritualmente. Mas realmente ele é atacado espiritualmente para conseguir novas fontes de energia, novas fontes de suprimento, novas fontes espirituais, aonde possa ser sugado, sabe, o ectoplasma da pessoa. E isso você só entende quando você começa a estudar. Então, quando você começa a acordar, você vê os procedimentos, os comportamentos, né, que o narcisista te dá, que ele some, ele faz um passeio tal dia, mas a foto só tem ele na foto e tem uma outra pessoa no outro lado da câmera, sabe? Com aquele mesmo vestido, com aquela mesma calça, aquela mesma blusa social. Então, assim, você vai vendo os aspectos que você olha assim, quando você vai se afastando do narcisista, você entende assim, caraca, como é que eu deixei isso acontecer e, e não vi isso antes? Então, assim, não se sinta culpado quando você estiver numa relação dessa, quando você sair dessa relação, quando você tomar uma posição de saída dessa relação. Ou seja, quando você sair dessa relação, faça como eu fiz, sabe? Silencie. Não estou dizendo para você ser rude, grosseiro, sabe? Querer esculachar a pessoa, denigrir a imagem da pessoa, sabe? Querer defamar a pessoa, fala para todo mundo que a pessoa é assim, se é essa. Não, esquece isso aí. Não vai somar em nada na sua vida. Isso só vai se deixar mais conectado ainda com o narcisista, seja ele homem ou mulher. Então, assim, você está numa relação dessa, você viu essas bandeiras vermelhas no trabalho, no relacionamento, gente, ó, mete o pé, porque no final das contas é você que vai se curar sozinho, é você que vai ter que se levantar sozinho, é você que vai ter que estudar sobre os transtornos, sabe? Muitas das vezes você vai ter que procurar um terapeuta, sabe? Se você passou muito tempo com esse narcisista, sabe? Se você foi morar com esse narcisista, a sorte que eu não morei. Eu já tinha essa expectativa na minha vida de não morar com ninguém. Eu não queria nem namorar, para ser bem sincero. Eu só queria reconhecer a pessoa, cada um no seu quadrado, e assim seguir na vida. Entendeu? Assim, porque quando você entrei num relacionamento, já a minha vida já começou a mudar, já começou a ficar travada de novo, já começou, sabe, ter horário para chegar, horário para sair, o que eu estava fazendo, onde que eu estava. Então, assim, virou aquilo tudo que eu já tinha vivido num outro relacionamento. E eu não queria mais isso na minha vida. Então,
a forma que eu consegui ainda manter foi cada um no seu quadrado. Você lá na sua casa, eu na minha casa, a gente se encontra, se vê, se fala, sai, namora tal, mas quando começou o envolvimento seríssimo de relacionamento sexual, aí sim minha vida começou a travar. Então assim, gente, entrou no relacionamento com o narcisista, entrou num relacionamento onde você sabe que tem promiscuidade, pornografia, vícios, dois telefones, vários telefones, senha, sabe? Uma desculpa esfarrapada, que eu tenho que levar meu tio no hospital, eu tenho que levar minha tia no tal dia, no hospital, lá na quermesse, eu tenho que fazer isso, tenho que levar minha mãe, aniversário da minha mãe, eu tenho que levar ela numa churrascaria, vamos comigo, não sei o que, não sei o que, tu chega lá, quando você vê, vem um golpe financeiro. É um golpe financeiro, o narcisista faz muito disso, seja ele homem ou mulher. Ele te leva para um local, fala isso, fala aquilo outro. Não, deixa que eu pago. Ele usa a tua empatia contra você mesmo. Ele fala, não, deixa que eu pago no cartão aqui, que isso, aniversário da minha mãe, não precisa não, você está aqui, sua vez e tal. Se você não tivesse, se eu não tivesse trazido, você não estaria nem participando. Está entendendo como é que funciona a cabeça da pessoa? Então, assim, o golpe financeiro, muitas das vezes é isso, ele usa a tua empatia. A conta dá 300, aí você fala, não, calma aí, eu vou te ajudar a pagar, e aí, não, não precisa, não sei o quê. Quando você vai ver, você já fez o Pix, você já pagou a sua parte e a outra parte é dela, é dele. Então, assim, o golpe do narcisista, muitas das vezes o financeiro é esse, ele usa a tua empatia, ele usa aquele segmento contra você mesmo. E quando você vai ver, quando você sai dessa relação, com você eu vou falar por mim, quando eu saí dessa relação, eu vi muito claro na minha frente o seguinte: bom, quando a pessoa entrou na minha vida, ela teve um comportamento assim, assim, assado comigo, né? Vinha na minha casa, e quando ia embora, quando ia embora, né? Chegava na casa dela ou na casa dele, vamos botar assim, né? Vou falar o que aconteceu comigo. Chegava na casa, a gente mandava uma foto de um animal, mandava foto né, como é que estava a casa, estava fechada, estava isso, aquilo outro. Então, esse comportamento me deu a diretriz de que realmente, gente, a minha intuição sempre foi certeira e sempre foi aquela que me tirou de situações piores que poderiam ficar ainda piores. Entendeu? Então, assim, quando eu vi esse tipo de comportamento de, dessa pessoa, quando um determinado dia ela me mandou uma foto assim, de um animal fazendo isso, fazendo aquilo outro, foi a mesma situação que a pessoa tinha vivido quando saía da minha casa e ia para casa dela. Então, o choque de realidade foi muito duro. Entender que aquilo ali tinha sido tudo um grande teatro, um grande disfarce, uma grande máscara que a pessoa tinha criado como uma performance. Então, assim, narcisista, ele vive assim, ele vai morrer assim, entendeu? Então, muitos falam que é o trauma da infância, né? Que ele passou por uns abusos, passou por isso, por aquilo. Mas, gente, eu também passei por abusos. Muitos que vão me assistir hoje, futuramente, também passaram por abusos. Isso te tornou uma pessoa ruim, te tornou uma pessoa viciada, te tornou uma pessoa ingrata, te tornou uma pessoa é, é, sem empatia, te tornou uma pessoa amarga, te tornou uma pessoa ruim? Eu acho que não. Muito pelo contrário, eu tiro por mim como exemplo. Eu acho que hoje a minha vida, eu tenho um testemunho muito grande para falar em qualquer lugar que eu chegue. Os que me conhecem, né? Porque tem muita gente que, por você ter saído de uma, duas, três relações narcisistas, tem muitas pessoas que te julgam sem te conhecer, né? Pela difamação que o narcisista faz após o descarte. Então, assim, eu falo por experiência própria. Isso te levou a ser uma pessoa ruim? Não, eu acho que não. Acho que você aprendeu com aquilo que você não teve na infância, você não teve né, uma educação, não teve dinheiro para ter uma educação legal, não teve, sabe, não teve um bom sapato, não teve, assim, um dia de ir na praia, né, quando você era criança, mas você
teve um pai violento, uma mãe violenta, uma mãe que não era presente, uma mãe que muitas das vezes, não estou julgando aqui não, tá? Eu estou falando na minha concepção. É, você não ter a mãe, você não ter um pai, que de repente muitas vezes era alcoólatra, isso, aquilo, outro, aí você participar, vivenciar isso na sua infância, na sua adolescência, eu sei que é complicado. Mas quando você decide ser uma pessoa, e você, na sua maturidade, você entender que aquilo ali não é legal, e você decide ser uma nova pessoa, eu acho que você consegue. Eu consegui, tem muitas outras pessoas que conseguiram, mas o narcisista, infelizmente, não. Ele monta uma fachada, ele monta um muro, uma redoma, onde aquele circo, aquele teatro, que aquela personagem que está ali atuando, tem que ser aquilo que ele é, que aquilo que ele é perfeito, que ele veio para agradar, que ele veio, sabe? E isso ele leva para a vida dele toda. Ele leva até o momento do falecimento, entendeu? Então, assim, é muito difícil, porque o narcisista, ele não procura um terapeuta. Ele pode procurar, sim, um terapeuta para fazer as suas terapias, suas consultas, mas chega no terapeuta, ele mente, ele fala que a pessoa que fez isso com ele, aquela pessoa que não entende ele, e não fica muito tempo na terapia, ele sai da terapia. Pô, raríssimas exceções, raríssimas, não estou dizendo que são todos, mas raríssimas exceções continuam, né, nesse trabalho de domesticação do ego, né, de acalmar o ego, né? Pouquíssimo, mas mesmo assim ainda continua com os traços narcisistas, porque nós todos somos narcisistas. Enfim, resumindo, quando eu decidi sair, foi praticamente que eu falei, cara, acabou, chega aí, eu não quero mais isso para minha vida não, sabe? Já está atrapalhando meu financeiro, já atrapalhou meu financeiro, já atrapalhou a minha meta de vida, meu propósito de vida, sabe? A minha rotina de vida, entendeu? Por mais que você não queira o mal da outra pessoa, que eu nunca quis o mal de ninguém, mas você quer viver, você quer ser uma pessoa decente, quer continuar tendo, sabe, onde você chegar, você ser benquisto, você ter o seu nome, chegar, pô, fulano vai vir aqui, olha, pô, esse cara é maneiro, cara, sabe, essa menina é maneira. E isso, gente, já estava afetando aonde eu chegasse, já estava afetando como se eu tivesse uma doença incurável, por ter me relacionado com essa pessoa, por ter saído com essa pessoa, por ter conhecido essa pessoa. Então, assim, é muito difícil, depois que você sai dessa relação narcisista, você se conectar verdadeiramente com outras pessoas, que você fica sempre com o pé atrás. Então, se você não estudar sobre o transtorno, você não estudar como se curar, como se alinhar com o seu espiritual, gente, é muito difícil. Então, tem muita gente que se entrega, sabe? Eu, por acaso, graças a Deus, eu segui uma outra linha. Eu segui a linha do silêncio, segui a linha do estudar para progredir, para evoluir e entender que o que a pessoa dá, se não é virtude, gente, não vai ficar no meu lado, não vai ficar comigo. Porque o que eu posso fazer por mim nesse momento é dizer o seguinte: o que sai de mim é virtude, independente se o outro vai aceitar ou não, independente se ele entender que aquele não que eu estou dando hoje vai servir para ele melhorar, evoluir e procurar uma cura, ou não, entendeu? Então hoje eu consigo falar um não com uma simplicidade muito grande. Eu consigo hoje falar para várias pessoas, seja no meu ciclo familiar, no meu ciclo trabalhista, do meu ciclo amoroso: olha, isso aqui não tá legal para mim, eu não quero isso para mim. Acabou. Independente se a pessoa vai gostar ou não. Porque chega uma hora que você tem que aprender a se amar, sabe? Esvaziar o graal que você tem, que deve estar cheio de expectativa do outro, e não suas. Esvaziar esse graal, esse copo, essa xícara, e, gente, preencher com aquilo que te faz bem, que te faz evoluir, que te faz te aproximar de Deus. Porque algo muito, muito gratificante na nossa vida é você passar por isso tudo que eu já passei, né? Porque eu conto só um pouquinho da minha história, e,
E dizer hoje que eu posso chegar num lugar onde eu sou bem quisto e dizer assim, gente, obrigado por não soltar minha mão, os que me estenderam a mão, que continuam me estendendo a mão, e, dentro do possível, ajudar, compartilhar, atender, como eu atendo um grupo pequeno ainda de pessoas, mas, assim, com o maior amor e carinho, sabe? Entender que aquilo que a pessoa viveu, está vivendo nesse momento, ou viveu, que já saiu desse relacionamento, mas está procurando a cura, está procurando entender o que aconteceu, eu me familiarizo com isso, eu entendo que aquilo ali também é um local onde eu também estou me dando com as minhas dores. Porque o consultório de um psicólogo, de um terapeuta, é onde ele vai ver as suas dores serem refletidas dos seus pacientes. Então, seja ela no trabalho, seja ela na... Enfim, onde for. Então, gente, é mais ou menos isso aí, entendeu? O que eu vivenciei, a forma que eu entendi que eu estava num relacionamento tóxico, né? Nos relacionamentos tóxicos, né? E a forma que eu agi para poder sair, entendeu? Não briguei, não me justifiquei, simplesmente hoje vivo na, no meu silêncio, porque o silêncio também passa a ser uma resposta, entendeu? E nunca desejei mal, não quero mal de ninguém, mas também não quero viver com a energia que a outra pessoa está produzindo. Esse que é o grande X da questão. Se você não é produtor daquela energia negativa, por que ela tem que ficar para você? As consequências de tudo que a outra pessoa fez tem que ficar para você? Não. Negativo. Se brinda, estude, eleve a sua energia e não permita que pessoas assim te dominem, te doutrinem, sabe? Te diminua. Então, percebeu que está no relacionamento onde a pessoa está te levando ao colapso, sai fora, gente. Sai fora porque vai te poupar anos de terapia. Vai te poupar momentos onde você sozinho e Deus e a tua espiritualidade é que vai estar contigo, sabe? E você vai falar assim, onde eu errei, aonde eu não entendi que eu poderia ter feito diferente, eu podia ter saído desse relacionamento há mais tempo e me deixei levar, acreditando que a outra pessoa poderia mudar. Algo que não vai acontecer. Entendeu, gente? Então, assim, ninguém muda ninguém e ninguém salva ninguém. Essa que é a grande realidade. Independente de qualquer religião. Se a pessoa não quiser mudança, se a pessoa não quiser salvação, se a pessoa não fizer por si, ninguém vai fazer por você. Tá ok, gente? Espero ter ajudado com mais um pouquinho da minha história, né? Que tem outros vídeos aí que falam também bastante da minha história. Então, assim, gente, obrigado aí pelo like, obrigado aí pela conversa no privado, né? Quiser contar a sua história, quiser mandar para mim a sua história, fique à vontade, tá? Desde que você também ponha lá a autorização, né? Autorizando para que eu possa contar a sua história. E bola para frente, gente. Tudo no final da vida da gente fica bem. Demora um pouquinho até você entender o processo, mas no final das contas, gente, não tem prazer maior do que você acordar bem, dormir bem e entender que o seu dia foi produtivo, sabe? Entender que você não fez mal a ninguém. Isso que é grande importante, é a grande virada quando você sai do narcisismo. Tá ok, gente? Fica na paz, que tudo vai ficar bem.